Pessoal, o vídeo de hoje, ele vai tratar da forma como se deve solicitar, como se deve contratar um levantamento topográfico. É muito normal aqui na empresa, novos clientes principalmente aqueles que não são da área, de engenharia, de arquitetura, eles chegarem nos solicitando um levantamento topográfico. E aí a gente precisa fazer uma série de perguntas para poder entender qual que é o tipo de levantamento topográfico que existe. O levantamento topográfico, ele varia de acordo com a sua finalidade, Então, antes da gente saber fornecer e como pedir um levantamento topográfico, eu acho que vale a pena a gente compreender os tipos de levantamento topográfico que existem para que você possa se orientar melhor e saber o que está contratando. Bom, de forma objetiva, existem 3 tipos de levantamento topográfico, porém, podemos adicionar um quarto elemento, que é o cadastro, que a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Então vamos passar um por um, para que primeiro vocês entendam o que cada um faz, o que cada um entrega e a finalidade, obviamente, de atendimento do seu projeto. O primeiro levantamento que a gente tem é o levantamento planimétrico. O levantamento planimétrico, como o próprio nome diz, ele vai buscar a representação dos elementos planos de uma propriedade. Nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai usar um sítio como exemplo. Pode ser um sítio, pode ser um terreno urbano, um lote comum, um lote maior, ainda urbano, ou pode ser uma fazenda, uma grande propriedade rural. O levantamento planimétrico, ele se ocupa exclusivamente de representar as informações planas do nosso sítio aqui de exemplo. Então o que significa isso? Significa que eu vou lá e vou levantar a cerca, as divisas do sítio para saber, por exemplo, qual o tamanho da sua área. Isso pode acontecer no momento de venda, onde o vendedor quer produzir um mapa para poder facilitar a sua venda. Isso pode acontecer no momento de compra, onde um comprador quer conferir qual que é a área efetivamente que ele está comprando, como também pode servir para instruir processos judiciais e processos administrativos. O processo judicial pode ser um processo de uso capião e processo administrativo pode ser tanto o uso capião quanto uma retificação de matrícula, porque nem sempre o que está materializado em campo representa aquilo que está descrito na matrícula. As aplicações mais comuns do levantamento planimétrico vai ser o uso capião, a retificação de matrícula, a compra e venda, o desmembramento ou remembramento de imóveis. Não se limita a isso, mas esses são os casos mais utilizados, onde se mais utiliza um levantamento planimétrico. Quais são as 2 perguntas que o levantamento planimétrico responde? Ele responde quanto mede e onde está. Esse quanto mede, vocês já entenderam, já explicamos. Esse onde está é por quê? Porque esse imóvel precisa ter o georreferenciamento. Ele precisa estar georreferenciado. No Brasil, o datum oficial é o SIRGAS 2000. Aqui eu falo de Belo Horizonte, aqui a gente está no fuso 23, no meridiano central menos 45. Então, quando a gente for contratar um levantamento topográfico, a gente precisa ter certeza que na proposta, ou que o profissional que vai executar esse trabalho vai te entregar esse levantamento georreferenciado no datum SIRGAS 2000, e aí, a depender da região do Brasil, vai estar em fusos distintos. Pois bem, qualquer profissional experiente vai saber que isso é importante. Tão importante quanto entregar o limite do imóvel, é preciso entregar ele corretamente representado no datum correto, georreferenciado, ok? Então temos aqui a definição de levantamento planimétrico. O segundo tipo de levantamento é o levantamento planialtimétrico. O levantamento planialtimétrico, ele já vai ter mais informações. Ele, além daquele limite que nós temos no levantamento planimétrico, ele vai conter a representação do relevo do terreno. A expressão correta seria morfologia, mas para ficar mais simples aqui, para todo mundo entender, vamos chamar de relevo. E como é que isso acontece? O profissional levanta os limites, assim como o levantamento planimétrico,
e coleta uma série de pontos. Obviamente que eu estou falando de uso de equipamentos de precisão, equipamentos de topografia. Ele coleta uma série de informações que são pontos, que a gente chama de pontos topográficos, de todo o terreno, e posteriormente no software ele processa essa informação e representa as curvas de nível do terreno. Então é possível, com as curvas de nível do terreno, saber como se comporta o relevo daquele terreno. O levantamento planimétrico ele vai ser utilizado para a elaboração de projetos. Pode ser um projeto de uma casa, pode ser um projeto de um edifício, pode ser um projeto de plantio de eucalipto, um projeto de mineração. Por quê? Porque os profissionais que vão receber esse levantamento precisam conhecer o comportamento do relevo do terreno para que ele possa fazer o melhor uso desse terreno, conhecendo a sua morfologia. Lá no levantamento planimétrico, a gente tinha as respostas de quanto media e onde ele estava. Aqui no levantamento planialtimétrico, a gente vai ter a informação de quanto mede, onde ele está e como o relevo desse terreno, como ele se comporta. E aí existe agora o que a gente chama de levantamento cadastral. Ele sempre vai estar associado ou ao levantamento planimétrico ou ao levantamento planialtimétrico. Como é que isso acontece? O que é o cadastro? O cadastro é o levantamento de todas as informações relevantes para o projeto, para conhecimento do terreno como um todo. Então, o que ele vai contemplar? O profissional vai a campo, e aí você já sabe que ele vai levantar as divisas, e lá na divisa ele vai fazer o cadastro do que é muro, do que é cerca, do que é alambrado, do que é valo, e por aí vai. Então ele cadastra. Às vezes uma propriedade pode ter diversos tipos de divisa. Marco de concreto, cerca de arame. Cadastra as árvores, cadastra poste, rede de esgoto, rede de água, cadastra as edificações, cadastra piscinas, por exemplo. Lembra que nós estamos falando de um sítio. Cadastra a piscina, inclusive com a sua profundidade, né? A gente pega ponto ali na borda da piscina, nos cantos dela, e coleta ponto no fundo da piscina, para saber a profundidade que essa piscina tem. Isso tudo vai impactar no projeto que será elaborado, caso seja esse o objetivo. Cadastramos as áreas permeáveis, as áreas impermeáveis, os equipamentos fixos, por exemplo, postes, chafariz, a própria porteira, jardim de inverno, enfim. Tudo aquilo que está no terreno e que é relevante ser mostrado para conhecimento, ele é levantado. E, mais importante do que isso tudo, é cadastrar as restrições ambientais. Porque vamos supor que você quer desenvolver um projeto de loteamento. É sabido que existem regras ambientais, que existem áreas que você não pode ocupar dentro de um terreno. As áreas de preservação permanente não podem ser ocupadas num projeto de loteamento. Então, se ali perto tiver um rio, você vai ter que cadastrar esse rio e, a depender da largura dele, eu falo a depender porque a lei florestal define o tamanho da área de preservação permanente das drenagens, dos rios, você vai ter que cadastrar o rio para dar o offset, para dar o distanciamento que a lei exige e delimitar ali onde está a área de preservação permanente e o projetista saber que ali ele não pode fazer uso, não para lotear, pode fazer outros usos, né? Mas sempre com caráter ambiental. Uma coisa muito importante é que quando a gente envia uma proposta para um cliente, a gente não sabe o que tem no terreno. Obviamente que a gente avalia o terreno. Quando a gente pode ir ao terreno, a gente vai. Quando a gente não pode ir ao terreno, é muito distante, enfim, alguma coisa impede isso, a gente consegue interpretar a maioria das coisas a serem feitas, cadastradas, consegue identificar através da imagem de satélite, do Google, dessa informação que é gratuita na internet. Quando a gente fala em levantamento cadastral, a gente pode ter um planimétrico cadastral, onde eu vou ter a delimitação plana de todas as informações. E quando eu falo de um planialtimétrico cadastral, esse sim, quase sempre destinado para execução posterior a um projeto executivo, né? Como eu disse, loteamento, mineração, silvicultura, gado, enfim, a gente brinca, né? Qualquer atividade humana se dá no espaço. Então, para que ela ocorra da melhor forma, você precisa conhecer o espaço. E a topografia é o primeiro elemento para conhecimento do espaço. Então, a gente analisa
esse imóvel, essa área que vai ser levantada. Mas nem sempre a imagem de satélite vai me permitir saber todos os elementos que serão cadastrados. Então, mas mesmo assim, a gente vai redigir uma proposta, vai entregar uma lista de informações que a gente pretende cadastrar, mas todo e qualquer profissional, toda e qualquer empresa experiente sabe que o escopo descrito na proposta não se limita, ou pelo menos não deveria se limitar ao que está estritamente escrito na proposta. Por isso que é muito importante, quando há contratação, informar qual o objetivo desse levantamento topográfico. Para quê? Para quê? Não que o profissional ele vai ser omisso quanto às informações, mas para ele poder saber quais as informações mais relevantes que ele precisa cadastrar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente vai mandar uma proposta para você, vai ter uma lista de escopo, vai ter uma série de informações que pretendemos cadastrar, mas a gente só conhece as informações totalmente a serem cadastradas quando a gente chega no terreno, quando a gente vai a campo. E de novo, qualquer empresa, qualquer profissional capacitado, experiente, ele não vai se limitar a entregar somente o que está no escopo. Ele vai entender o seu objetivo e vai produzir um elemento cartográfico que atenda em 100% a sua necessidade. Se isso não acontecer, infelizmente ele tem que voltar lá e concluir o levantamento. Porque quando a gente contrata um levantamento, você deixou claro o seu objetivo, você precisa entregar tudo aquilo que o cliente precisa. Então, o levantamento nunca se limita a uma lista genérica. E sempre há necessidade do projeto. Quero deixar isso muito claro, porque isso é muito importante. E muitas vezes o cliente deixa de considerar a proposta de A ou de B porque não foi escrito alguma coisa, né? Não foi escrito lá que será feito o levantamento das árvores. Não, isso é obrigação. Isso tem que estar. Obviamente que o cliente pode perguntar, né? Mas qualquer profissional experiente sabe que o cadastral, ele contempla basicamente tudo, ok? Como eu disse, né, eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Então a gente trabalha aqui com vários tipos de projetos e vários tipos de prefeituras, né? Várias prefeituras do entorno aqui de BH. Cada prefeitura, ela tem um checklist, ela tem um modelo de levantamento topográfico que ela recebe. Normalmente, os modelos que as prefeituras exigem é menos completo do que aquele que a gente deve entregar para o cliente. Por quê? A prefeitura exige informações de certo nível para avaliar o projeto que está sendo proposto. Agora, já o projetista, ele precisa de toda a informação possível para elaborar o seu projeto da melhor forma, otimizando espaço, otimizando custo, tempo. Às vezes, o que um profissional entrega, o que a empresa de topografia entrega, é uma lista muito maior de itens cadastrados do que as prefeituras exigem. Normalmente, a gente precisa esconder as informações na hora de enviar o levantamento topográfico para a prefeitura. Mas para o projetista, para a empresa que contratou, para o contratante, ele sempre vai completo. Existem formas de fazer isso, muito simples, né? O software permite esconder as camadas de informações que não precisam ser levadas à prefeitura. Bom, mas isso é um assunto extremamente técnico, não vem ao caso aqui, basta que você contrate um profissional experiente, ok? Bom, e aí eu falei que haviam 4 tipos de levantamento: planimétrico, planialtimétrico e o cadastral. O cadastral está sempre associado ao planimétrico ou ao planialtimétrico. No planimétrico, o cadastro vai apresentar informações planas. O planialtimétrico, ele vai entregar a informação da cota, da altimetria de cada objeto. As curvas de nível, claro. Vai identificar, por exemplo, o fundo da piscina, a cota, supondo uma piscina retangular, ele vai informar a altimetria do fundo das 4 quinas da piscina e das quinas das bordas da piscina. Então, com isso, por exemplo, o projetista vai conseguir calcular o volume daquela piscina e saber o quanto de material, por exemplo, ele vai precisar para aterrar aquela piscina, se for um caso de uma demolição, vamos assim dizer, né? Então, vamos lá. A gente já falamos de planimetria, planialtimetria e cadastro. Cadastro associado ao planimétrico e cadastro associado ao planialtimétrico. Por fim, a gente tem a locação topográfica.
E é aqui que muita gente troca o conceito por não ser da área, por não conhecer, por não saber, e chega para a gente assim, eu preciso de uma topografia. Aí você fala, mas do que você precisa? Eu preciso saber onde que está meu lote. Então agora, eu não tenho que ir lá levantar para falar onde está o lote. Eu preciso, a partir de informações pré-existentes, usá-las para, de uma forma que a gente chama aqui, uma mini perícia, para compreender a localização do imóvel, no caso do sítio, do contratante. Então, qual é a diferença? No levantamento topográfico, eu pego o que está no campo, eu pego o que está lá no sítio e trago para o computador e crio uma planta, seja ela qual for. Na locação topográfica, eu tenho elementos pré-existentes, matrícula, um levantamento antigo, um projeto executivo, um levantamento anterior. Resumidamente, é uma atividade inversa. Eu tenho uma informação, vamos dizer assim, grosseiramente, física, no papel, pré-existente, e vou levar essa informação a campo. Dois exemplos. Eu tenho uma matrícula que me permite fazer a leitura dela, a restituição dos limites no computador. Então eu faço isso, descubro no computador onde esse imóvel está, pego esses dados, insiro no equipamento de topografia, sempre de precisão, tá? E aqui nós estamos falando de antena GNSS, nós estamos falando de estação total para promover a locação. E aí, com base nessas informações que eu preparei, eu vou a campo e loco esses pontos onde eles devem ser. E aí lá a gente identifica esses pontos através de piquete, através de estacas, ok? E depois volta e faz uma planta definitiva para que exista uma correspondência atualizada entre o que foi locado em campo e o que foi materializado através da planta. Bom, outro exemplo, uma obra. Vamos supor que nesse sítio vai ser executado um loteamento. O projetista desenvolveu o projeto do loteamento. Então eu preciso saber onde serão as quadras, onde serão as ruas, enfim, todo tipo de informação que um loteamento requer. Então, com esse projeto em mãos, a gente já o referencia ele, leva ele para o SIGAS 2000, para o Datum, eu já o referencio, insiro esses dados também no meu equipamento de topografia, de precisão, isso é importantíssimo deixar claro, e vou a campo. E lá em campo eu consigo colocar o eixo da rua, os bordos da rua, os bordos da avenida, onde vão ficar os postes, as quadras e até mesmo os próprios lotes quando chegar essa etapa. A locação, ela é um evento, ela é um serviço inverso do levantamento. Levantamento eu vou a campo, colho as informações. Na locação, eu tenho essa informação física pré-existente, eu trato ela em escritório e levo elas a campo. Então, locação, o dado tem de existir antes. Ele tem que permitir a materialização em campo. Aí cada caso é um caso, precisa ser estudado com muito detalhe, com muito rigor, com muito critério, para saber se até mesmo é possível isso ser feito. Porque há casos que não é possível, mas esse é um assunto para uma outra hora. Como é que eu devo, né? Então vamos para o objetivo final do vídeo, que é aprender a contratar um levantamento topográfico. Como que eu devo, de forma técnica, solicitar um levantamento topográfico? Eu devo, primeiro, saber o tipo de levantamento que eu preciso. E isso quem vai determinar esse é o objetivo. Eu tenho que fornecer, quando for possível, a localização da área, ainda que aproximada. Por quê? A localização da área, ela vai permitir a definição da metodologia que vai ser utilizada para executar o seu levantamento. Então, hoje, conhecido por todos, que a gente tem, além dos levantamentos topográficos convencionais, a gente tem os drones, que auxiliam muito na confecção desses levantamentos. A gente consegue elaborar uma planta plana e altimétrica com uso apenas do drone. Lembrando que cada caso é um caso. Existem drones que tiram fotos, que a gente chama de aerofotogrametria, e existem drones que neles tem embarcado um sensor LiDAR, que é um laser, que consegue obter um nível de informação maior, mais apurado, inclusive sobre densa vegetação. De novo, assunto para outro vídeo, não é o caso. Bom, e como é que eu posso fornecer a localização da área? Eu posso, no meu celular, no Google Earth, eu posso printar a tela, posso fazer um desenho com a mão mesmo, posso fazer uma delimitação aproximada daquilo que eu acho que é o terreno e mandar para o WhatsApp da empresa, do profissional. Ele vai conseguir, com essa informação, já
viabilizar o seu orçamento, ele vai conseguir saber qual metodologia vai ser utilizada, ele vai conseguir te entregar uma proposta customizada. Quando o imóvel é urbano, o número do IPTU também ajuda, também resolve. O endereço, quando é urbano, costuma resolver também. Mas aí a gente vai buscar na internet a imagem, a localização, a planta, o croquis e vamos confirmar com o contratante se o endereço passado é aquele imóvel que eu estou interpretando. Às vezes dá certo da gente identificar de primeira, às vezes a gente manda o imóvel errado para o cliente com o print que a gente mandou para ele fala assim, não é esse aqui do lado. E aí ele marca para a gente. Então a imagem de satélite, o print, ele é muito efetivo na hora de determinar o orçamento, de identificar a área, na hora de delimitar o escopo e a metodologia que vai ser criada, que vai ser elaborada, que vai ser tratada para te entregar o melhor produto cartográfico. Bom, não tem nada disso, mas tem um levantamento antigo, serve também. É uma excelente forma de começar a análise e a gente consegue interpretar aquela informação do levantamento antigo junto com outras que vão lhe ser perguntadas, conseguir chegar na área, né, através da imagem de satélite, da internet, para de novo conseguir definir a metodologia. E sempre que você puder, envie a matrícula do imóvel. Por quê? A matrícula do imóvel contém uma série de informações que são relevantes na hora da execução do levantamento. Um exemplo simples são as áreas averbadas para servidão, seja da companhia de saneamento, seja da companhia de fornecimento de energia elétrica, tá ok? Seja um uso campeão gravado, seja as próprias coordenadas, caso existam na matrícula, se essa matrícula já passou por uma retificação de área, um procedimento administrativo de retificação de área, tudo isso é relevante, porque a partir da interpretação dos dados que tem na matrícula, a gente vai a campo, coleta informações, sabendo que ali, por exemplo, existe uma servidão de passagem de água e esgoto da companhia de saneamento. Normalmente, essa servidão da companhia de saneamento, aqui no caso de Minas Gerais, a Copasa, elas não estão aparentes no terreno. Elas estão escondidas, elas estão enterradas. E a gente precisa procurar, a gente precisa tentar identificar por onde ela passa. E é muito comum, nem sempre ela passar aonde a matrícula fala que ela passa. Porque na matrícula está de um jeito. Mas quando a companhia foi executar a obra de implantação de água e esgoto e a tubulação passou por ali, ela achou um outro caminho mais favorável ao projeto. Então a gente precisa conflitar essas duas informações. O que eu achei em campo, o que está na matrícula. Então tudo isso vai te proporcionar o melhor orçamento, a melhor informação e, obviamente, a melhor precisão. Ou seja, sabendo contratar um levantamento topográfico, tendo as informações, possivelmente você vai ter um único levantamento topográfico que vai te atender desde o primeiro momento até a execução da obra. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, por não saber contratar um levantamento topográfico, o cliente recebe uma informação faltante que ele só vai saber que faltou quando ele for executar a obra, porque nem ele conhece o terreno. E aí ele precisa parar a obra, aí ele precisa fazer outro levantamento, ele precisa fazer um ajuste qualquer lá na obra, porque ele não conheceu o terreno definitivamente, completamente, né? Ele não conheceu o terreno completamente quando ele contratou o levantamento topográfico há 2 anos atrás, antes da obra começar, tá? Recapitulando, vamos contratar um levantamento topográfico? Vamos definir o objetivo. Sabendo o objetivo, a gente vai saber qual o tipo de levantamento e o tipo de levantamento influencia em preço. Bom, a gente vai delimitar a área previamente para pedir o orçamento. Qual que é o objetivo de delimitar a área? Fornecer a localização deste imóvel. Isso vai proporcionar, definir a metodologia, além do próprio tempo, né, que vai ser gasto para a execução desse levantamento. E como que eu forneço a localização? De forma mais fácil, print da tela do Google desenhado com o dedo, um printzinho e um croquis. Vou colocar aqui um printzinho que eu vou fazer de uma área aleatória aqui só para você entender como é que a gente faz isso. Super básico. Uma imagem com a delimitação manual daquilo que queria ser destacado. Quando o imóvel for urbano, PTU, endereço e por aí vai, tá? Um levantamento antigo, tanto para o urbano quanto para o imóvel rural e sempre que puder, a matrícula. Beleza? É isso, gente. A gente fica por aqui. Se esse assunto te acrescentou, deixa um like, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente vem com novos vídeos aí para atualizar outros tipos de informação que são necessárias. A gente pode tratar sobre os próprios equipamentos, as metodologias,
o que cada um dos instrumentos de levantamento pode entregar, os prós e os contras, tá ok? Por hoje é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus!